A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar hoje com o livro de Lucas, capítulo 19, versículo 11 até o versículo 27. A parábola das 10 minas. Estando eles a ouvi-los, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas e disse a eles: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam por isso. Enviaram uma delegação para dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeastes. O Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. E ele respondeu: eu lhes digo, a quem tem mais, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Então, Senhor Silvio, o que o Senhor entende sobre essa palavra? Eu entendo que a palavra de Deus está falando sobre os dons do Espírito Santo. Aquele que usar o dom que o Senhor entregou, a esse será dado mais dons. Aquele que não usar, até o que tiver será tirado. E assim também aqui no dia a dia, né? Por exemplo, se nós tivermos alguma coisa de alguma pessoa para administrar sobre o nosso domínio, devemos que fazer render e entregar o lucro para quem é devido, para o dono do dinheiro, o dono do imóvel. O que nos cabe é aquele que foi combinado, um pagamento X. Se ele rendeu, por exemplo, trilhões, o nosso nós só sabemos fazer a administração correto. Se ele se agradar, por exemplo, de dar mais dom, que nem o Senhor está falando, quem usufruir mais do dom, a ele será dado mais. Se o Senhor se agradar do que nós está fazendo, então esse Senhor nos presentear, conforme a nossa bondade de fazer o que ele lhe pede. Vamos abrir aqui no livro de Gálatas 5, onde o apóstolo Paulo fala sobre a vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne,
pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Aqui no versículo 22, o apóstolo Paulo fala sobre o que é o fruto do Espírito, o que é os dons espirituais, os dons de Deus, no qual nosso amado irmão Silvio ele acabou de falar, né, que são dons de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então vemos nos dias de hoje sobre essa parábola das minas, né? Que o seu Senhor, ele entregou moedas, ele entregou dons, né? Como se fossem moedas a cada um deles. Entregou 10 a um, 10 a outro. Todos receberam a mesma quantidade de moedas. E o seu Senhor só queria que eles multiplicassem, que eles administrassem aquilo que eles recebessem. Uns multiplicaram 10, outros 5, e alguns simplesmente não fizeram nada com aquilo que Deus entregou em suas mãos. Nos dias de hoje vemos isso em todos os lugares. Deus dá um imóvel, aquela pessoa muitas vezes perde, lança fora, né? Perde pro vício, vende, né? A troco de nada. Já vimos muita gente rica também perder tudo que tem, né? Pegou de herança, de família e depenou tudo, não sobrou nada. E aqui também, assim como no reino dos céus, no nosso reino terreno também, se a gente não souber administrar as nossas coisas, as perderemos. Temos que ter a mesma diligência que temos com os nossos bens materiais, com o reino dos céus. Não podemos desperdiçar os dons espirituais que Deus nos entregou. Temos que usá-lo, porque se nós não usamos, até o que nós recebemos nos será tirado. Sim. Sim, irmã Paula, nessa vida que nós estamos aqui, o Senhor ele faz que nem esse senhor lá. Ele não faz um teste, porque é prova. Nós estamos sempre em prova. Então ele dá um dom. As pessoas acham que é dom muito pequeno, querem o dom maior. Mas o Senhor ele testa no pouco. Acontece que nem lá. Um ganhou 10, outro 10, 10. O que se multiplicou, que fez a vontade do Senhor, pregou, levou a palavra, cantou, depende do dom que ele recebeu. Esse o Senhor dá vários dons. Em vez de só cantar, dá o dom da revelação, dá mais dom para pregação, na prosperidade. O Senhor, várias portas ele se abre. Mas aquele que pega em terra, por ignorância, de não buscar conhecimento na palavra do Senhor, ou simplesmente por virar as costas e voltar para o mundo, até o que ele foi dado no seu nascimento, antes de nascer, no ventre da sua mãe, será tirado. Porque o Senhor, antes de nós nascer, ele já tinha um propósito no nosso coração, na nossa vida, para nós fazer aqui nessa terra. Amém. Então, o que recebemos do Senhor, por mais que seja pouco, se a gente não souber administrar o pouco, Deus não dará muito para nós. Se nós queremos algo maior de Deus, uma bênção maior de Deus, nós temos que administrar bem o pouco que nós temos. Porque se a gente negligenciar o que recebemos, não, a gente irá perder. Não tem como a gente ir para um lugar maior, porque a escada do sucesso, a escada que leva à salvação, a gente tem que subir de degraus. É um passinho de cada vez, a gente vai subindo. Se a gente aprender uma lição nova hoje, a gente tem que levar ela para frente. Agora, se a gente descer para baixo, se a gente regredir o que aprendemos, a gente perde o que a gente conquistou. Então, a gente precisa colocar em prática tudo aquilo que aprendemos sobre empatia, sobre compaixão, fidelidade, amor ao próximo, né? Fazer as boas ações para Deus, mas não para a vista daqueles que nos observam, porque o nosso Deus é que nos dá a recompensa. Então, como poderemos administrar um comércio, por exemplo, se nós não sabemos como liderar?
Liderança é um princípio básico, temos que tratar com empatia, com respeito, com educação, aqueles que estão ali nos cercando, estão à nossa volta. Então, para a gente subir de nível, subir para uma nova escada, a gente precisa buscar melhorar cada vez mais, buscar conhecimento, principalmente na palavra. Hoje em dia vemos que são poucos os que buscam em Deus a palavra, a sabedoria, que é o que precisamos, porque o princípio que a gente precisa para ter uma vida boa na terra e na celestial que teremos são os princípios bíblicos, os princípios de Deus, os dons de Deus. Vemos que se a gente tiver mansidão, a gente não vai estourar com outras pessoas. Vemos que se a gente for paciente, a gente não irá ficar ansioso com coisas vãs. E sabemos que, obedecendo a Deus, além dele nos dar os dons, ele está garantindo a nossa morada no céu com ele. Lá no dia do grande banquete, ele servirá com muita graça e muita alegria, porque o povo firmou o pé aqui e fez a sua vontade. Sabemos que nós, homens, falando homem em geral, mulheres, tudo, somos todos falhos. Mas o que o Senhor manda é vigiar. Quando ele manda vigiar, não é somente ficar de olho aberto, é vigiar no que vai falar, é vigiar no que vai pensar, é vigiar no que você vai fazer, se vai prejudicar alguma pessoa ou não vai prejudicar outra pessoa. Nós temos que vigiar. Sair o pensamento, tipo, meio, tipo assim, sai do coração. O Senhor fala que a mente é o coração. O que o coração está cheio, jorra fora, né? Se nós não vigiar, a nossa boca quando abre, só Deus para nos livrar, porque a gente é bem falho. Então a vigilância é em oração, em jejum e sempre lendo a palavra do Senhor, que aqui está a sabedoria e aonde vai começar a mansidão. A gente entendendo aqui, o Senhor vai nos dar mansidão através da palavra, porque isso é tudo dom do Senhor. O ser humano, nessa terra aqui, nós somos falhos, e muito. Eu falo por mim mesmo, somos falhos. Mas graças a Deus e a misericórdia do Senhor e a graça dele, nós estamos tentando melhorar. E graças a Deus estamos colhendo os frutos que o Senhor está cada vez nos dando entendimento. Nós precisamos aprender a blindar o nosso coração, porque se o nosso coração estiver cheio de ofensa, cheio de amargura, o que sair da nossa boca para fora será isso. A gente não vai conseguir tratar com respeito, com empatia o nosso servo, a nossa serva, se o nosso coração estiver cheio de amargura, de tristeza, de rancores. A gente vai ficar impaciente, explosivo, porque nós precisamos nos encher o nosso coração das coisas do alto, olhar para cima, não ficar focando só no problema. Porque se a gente ficar focando só no problema, a gente não vai conseguir ver os dons espirituais, não vai conseguir se encher de coisa boa. Isso nos trará frustrações, desesperos, angústias, que nos afasta dos caminhos do Senhor, porque ficamos irritados com isso, revoltados, angustiados. Também se ficarmos olhando só o passado, a gente não vai conseguir ver o que está à nossa frente, o futuro, o propósito maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Ficaremos paralisados diante do problema e não conseguiremos avançar de etapa, não conseguiremos subir de nível, seja na nossa área pessoal, profissional, psicológica, porque isso interfere em todos os aspectos. Se nossas emoções estiverem debilitadas, angustiadas, nós não teremos equilíbrio, e qualquer coisa, se a gente ter um coração ofendido, um coração cheio de amargura, de ofensas, de rancores, de falta de perdão, a gente irá acabar descontando até nas pessoas que não devem, né? Porque sabemos que quando estamos irritados, quando a nossa carne fala mais alto que o espírito, a gente não consegue deixar o espírito governar, que é ele que tem que nos governar. Quando a nossa carne fala mais alto, nós explodimos por qualquer coisa, tudo nos irrita, nos incomoda,
somos resmungões, reclamões, e isso não vem agradando ao Senhor. Então precisamos focar no Senhor que está em Cristo. Sim, a respeito do perdão, sobre o travamento, é que lá no passado, talvez uma pessoa próxima, você tenha recebido uma ofensa pesada, vamos falar assim, tipo uma ofensa tipo, com maldição, tipo uma palavra forte. Não vamos citar aqui, porque aqui nós está só Para falar de porque Deus. a maioria das pessoas que passaram por isso sabe as palavras que o ofendeu. Então, aquela palavra talvez a pessoa guardou no coração. A pessoa que o ofendeu não pediu desculpa, não pediu perdão, nem falou nada, simplesmente falou. Para aquela pessoa, talvez ela esqueceu. Mas aquele que foi ofendido está com isso até hoje no coração. Mas você que foi ofendido, você tem que orar ao Senhor e pedir perdão para essa pessoa, mesmo que ela não pediu perdão para você. Peça o perdão para ela, que é para você se libertar dessa trava. Essa trava é emocional e ela atinge lá no fundo do coração. Ela cria tipo como se fosse uma doença, um desânimo. Você vai fazer as coisas, você lembra daquele passado lá, daquela palavra forte e você trava. Isso dá um travamento. Então, não é tipo assim, tipo, também aplicamos tipo a empatia. Aquela pessoa com certeza que falou perdão, às vezes está também pensa, mas por orgulho, muito, às vezes é orgulho, não chegou para você te pedir. Então chega para ela e peça a você mesmo. Se ela o perdoar, nossa, aí que maravilha. Se ela não perdoar, saiba que a tua parte você está fazendo para você ser mais leve. Porque o Senhor, tudo ele vê e tudo ele sonda no nosso coração. Se o teu objetivo de perdão é verdadeiro, saiba que no céu, você, dessa palavra, não, o Senhor já destrava, teu caminho começa a fluir. Você vai se sentir bem mais leve, porque você fez o que o Senhor muitas vezes fez. Pessoas que o feriram, ele perdoou. Porque lá no passado, nosso ano passado, era tipo eu, a irmã Paula, os irmãos, tipo, era nossos antepassados. Somos de uma geração de vários lugares. Então, nós também, nosso antepassados feriram. Então, hoje em dia, nós estamos aprendendo com o passado. Tipo, o Senhor lá perdoa. Então, se nós for ferido, porque o Senhor que é o Senhor que podia fazer a justiça no exato momento. Se Ele quisesse, Ele fazia no exato momento. Mas, se Ele perdoa e agora, nesse tempo que estamos vivendo agora, nos trouxe a graça, nos trouxe o Espírito Santo para nos aconselhar a fazer as coisas certas, tipo, se nós não perdoar é só por arrogância ou por não conhecer a verdade que está escrita aqui, ó, na palavra do Senhor. O orgulho é uma trava em nossas vidas. Muitas vezes a gente não sabe por que as coisas não dão certo, por que não vai para frente. Por mais que a gente se esforce, busque, trabalhe, as coisas parece que não andam, não flui como a gente espera, gera frustração. Porque muitas vezes o orgulho, né, a falta de arrependimento, a falta de perdão tem nos travado, que carregamos pesos demais, né? O pecado, ele nos traz essa carga pesada. Então, por mais que a gente se esforce e tente ir para frente, tem algo que nos puxa para trás. E muitas vezes, assuntos mal resolvidos, né? Traumas de infância, são dores, né? Psicológicas. Às vezes, as pessoas nos magoaram e a gente não libera o perdão, isso nos trava. A gente, por mais que fique sorrindo agora, se a gente lembra daquilo, dói novamente, é uma ferida aberta, e feridas abertas, elas precisam ser curadas. Enquanto não cura aquela ferida, ela não vai parar de doer, ela não vai parar de incomodar. A ferida, ela só para quando ela cicatriza, e quando ela é só uma cicatriz na nossa pele, a gente pode até olhar, ver, contar a história do que aconteceu, mas não vai sentir mais aquela dor, vai ser só para testemunho, para contar para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para aqueles que estão passando por problemas assim como nós passamos. Isso serve para ajudar. Então precisamos
não só colocar uma ferida, na ferida uma pomadinha ali. A gente precisa tratar ela, curar para que ela cicatrize, para que não fique doendo dentro da gente. Porque quando a gente não perdoa alguém, que quando a gente fica com aquele rancor dentro da gente, a gente não tá machucando aquela pessoa que nos feriu. Muito pelo contrário, aquilo só machuca a gente. É a gente que sofre, é a gente que fica ali com aquela angústia, com aquela ira, com aquela raiva, querendo, né, fazer algum mal para aquela pessoa. E isso nos tem impedido de crescer, não só aqui na terra, né, com prosperidade, com bênçãos materiais, mas também nos impede de crescer na presença de Deus, que é o mais importante, porque não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém? Verdade, irmã Paula, que nem eu estava falando. Uma ferida que não cicatriza, volta e meia ela volta A a abrir, né? incomodar. Então, essa ferida que não cicatriza, por exemplo, as pessoas que estão à nossa volta, que nos ama, mulher, filho, patrões, tanto faz. É tipo assim, perdão a palavra aí, mas tipo, a gente desconta, porque a gente está cheio. E isso cheio, você é ser humano, uma hora você. Então por isso você tem que pedir a graça de Deus para controlar os impulsos. Que os impulsos é perigoso. Os impulsos de uma pessoa que está com o coração cheio, ferido, isso é perigoso. Isso ele fere, não fez só a você mesmo e a pessoa que te feriu, aí você joga, espalha para todo lado. Você quer ferir todo mundo porque você não tratou. Aí quando você trata, você recebe o dom do Senhor, a graça e tudo em volta você vê que flui. Tipo, as coisas andam certinho. Porque você não passou para frente uma coisa que está aqui, você tratou, você perdoou, você foi atrás da pessoa, perdoou. Se a pessoa não te perdoou, mas você tirou isso. Porque o Senhor lá em cima ele está vendo, ele sonda os corações, então você O tirou. perdão E com isso, liberta. irmão, tenha uma grande noite, um grande dia aí e fiquem na paz do Senhor. Amém, Jesus. Até a próxima. Fique na paz do Senhor Jesus.